Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui agora para fazer a leitura e o aprofundamento de uma das leis mais importantes que tem escrita neste meu livro, 50 Leis para Ser a Paz no Caos. Esse livro eu escrevi com muito carinho, com muito amor, com muita sabedoria e muita inspiração divina, que é a união de tudo que eu venho buscando cientificamente e espiritualmente falando. Essas 50 leis estão fantásticas. E eu vou falar para você hoje, a gente vai ler. Se você tem meu livro, pega ele, já começa aí junto comigo na página 215, a gente vai ler a Lei 33, uma das melhores leis que impacta vidas de uma forma muito violenta e poderosa, de boa, porque você vai começar a entender que o controle do seu destino só está nas tuas mãos. E hoje a gente vai falar sobre a Lei 33, tá aqui, ó. Seja mestre da tua vida. Olha que benção. Essa Lei 33, e nada por acaso que eu estou falando seja mestre da tua vida na Lei 33. 33 é a idade do meu grande mestre, né? Que ele acabou entrando para a história com 33 anos. Jesus Cristo. Então eu tenho uma inspiração maravilhosa com relação a essa lei. Vou começar a leitura da lei e daqui a pouco, ao terminar a leitura deste capítulo da Lei 33, a gente aprofunda com diversos saberes que não estão no livro e que complementa para potencializar ainda mais a tua transformação. Seja mestre da tua vida, controle o seu destino. Se você não pode controlar a sua vida, o mundo controlará por você. O verdadeiro mestre não impõe poder sobre os outros, mas domina a si mesmo. Por que essa lei existe? A humanidade sempre buscou mestres. Desde os tempos mais remotos procuramos alguém que nos guie, que nos mostre o caminho da sabedoria e da verdade. Mas a grande revelação é: o verdadeiro mestre que você procura sempre esteve dentro de você. Ao longo da história, grandes avatares passaram pela Terra para nos ensinar diferentes formas de viver com sabedoria. Cada um deles deixou um legado, mas o grande desafio sempre foi transformar esse conhecimento em prática real no dia a dia. Krishna ensinou sobre o equilíbrio entre a ação e espiritualidade. Buda mostrou o caminho do desapego e da iluminação. Sócrates ensinou que o verdadeiro saber está na humanidade de reconhecer a própria ignorância. Jesus Cristo, o mestre dos mestres, que transcendeu um tempo, venceu a morte e nos trouxe a verdade absoluta sobre o amor, a paz interior e a conexão com Deus. E a grande lição de Jesus foi clara: o reino de Deus está dentro de vós. Você não precisa procurar um mestre fora. O verdadeiro mestre habita dentro de você. Mas por que tão poucos ativam essa força? Porque vivemos no piloto automático. A maioria das pessoas é escrava de seus impulsos, suas emoções e de um sistema que condiciona mentes para obedecer sem questionar. Muitas acreditam que têm controle sobre suas decisões, mas na prática seguem um roteiro imposto pela sociedade, pelo medo, pela opinião dos outros e simplesmente pela inércia do hábito. Se você não definir o rumo da tua vida, o mundo definirá por você. Essa lei existe porque a autorresponsabilidade é a base da verdadeira liberdade. Mas para conquistá-la é preciso entender alguns princípios fundamentais. Nada muda se você não mudar. Quem deixa sua felicidade depender das circunstâncias ou de terceiros vive uma vida de vítima e não de mestre. Você sempre tem escolha, mesmo quando parece que não há alternativas, você pode escolher como reagir, como interpretar e como agir diante da situação. O mundo externo reflete o seu mundo interno. Pensamentos, emoções e crenças definem suas ações e, consequentemente, seus resultados. Você não pode controlar tudo ao redor, mas pode controlar como responde a essa realidade. Ser mestre da sua vida não é sobre ter controle absoluto, mas sobre
domínio. Você nunca terá controle total sobre o que acontece, mas pode dominar a sua mente, emoções e comportamentos para seguir firme, independentemente das adversidades. Exemplos reais e inspiradores. Jesus Cristo, o mestre dos mestres. Se houve alguém que dominou a sua própria vida e destino, foi Jesus. Ele não nasceu em um palácio, não teve riqueza, não buscou status e mesmo assim impactou toda a humanidade. Cristo demonstrou o maior nível de autodomínio que já existiu. Ele nunca perdeu o controle emocional, mesmo diante de traições e injustiças. Ensinou que o verdadeiro poder vem de dentro, e não da riqueza ou de títulos. Mesmo sabendo da crucificação, ele não recuou, não fugiu e não teve medo da dor. Ele não reagiu com ódio àqueles que o condenaram. Pelo contrário, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus venceu o mundo porque foi mestre absoluto da própria vida e com propósito. Kobe Bryant, uma mentalidade do mestre. Treinava de forma insana, buscando sempre evoluir além dos limites humanos. Sua filosofia de vida era baseada na Mamba Mentality, em que a disciplina, o foco e a superação diária era a chave para um sucesso. Nunca culpou adversários, técnicos ou circunstâncias. Para ele, o sucesso ou o fracasso estavam unicamente sob sua responsabilidade. Angela Duckworth, a ciência da perseverança. Provou que a maestria vem da determinação e não apenas do talento. Criou um dos estudos mais importantes sobre nossos hábitos e mentalidade. Nossos hábitos e mentalidade definem o que nos tornamos. Seu trabalho reforça que ninguém nasce mestre, mas qualquer um pode se tornar um, desde que esteja disposto a se dedicar. Helen Keller, a superação impossível. Perdeu a visão e a audição ainda bebê, mas se tornou escritora, ativista e palestrante. Aprendeu a falar, escrever e a lecionar mesmo sendo surda e cega. A sua história prova que não são as condições externas que definem seu destino, mas sim a sua determinação de ser mestre da sua própria vida. Como aplicar isso no dia a dia? Pratique a pergunta do mestre. Todas as vezes que algo der errado, não culpe ninguém. Pergunte-se: o que eu posso fazer agora para mudar isso? Como eu posso me tornar melhor nessa situação? O que essa experiência pode me ensinar? Essa simples prática tira você da mentalidade de vitimismo e a coloca na mentalidade de um mestre. Assuma a disciplina com o seu estilo de vida. A diferença entre um mestre e um amador está na repetição. Crie uma rotina de aprimoramento pessoal. Leia, treine, experimente todos os dias. Seja implacável com suas desculpas. A maestria vem da consistência e não da sorte. Use a técnica dos 5 segundos. Sempre que sentir medo ou procrastinar uma decisão importante, conte de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1 e haja. Isso engana o cérebro e elimina a hesitação, permitindo que você tome as rédeas da sua vida imediatamente. Crie o hábito do autoexame. No final de cada dia, faça essas perguntas. Hoje eu agi como mestre da minha vida? Ou deixei as circunstâncias me controlarem? Onde posso melhorar amanhã? O autoconhecimento é o caminho para o verdadeiro domínio pessoal. Benefícios claros. Liberdade verdadeira. Você deixa de ser refém de circunstâncias externas. Ser mestre da sua própria vida significa que você não é mais refém do acaso de pessoas ou circunstâncias externas. Você não depende de economia, do governo, do chefe ou de relacionamentos para ser feliz. Exemplo prático. Em vez de reclamar da falta de dinheiro, você assume a responsabilidade e busca formas de gerar renda. Se perde um emprego, não entra em desespero, pois já construiu outras oportunidades. Poder de decisão. Você escolhe seus caminhos sem ser influenciado por terceiros. A maioria das pessoas tomam decisões com base no que os outros esperam delas. O verdadeiro mestre sabe ouvir conselhos, mas toma sua decisão com autonomia, baseando-se na verdade interna.
Exemplo prático: muitas pessoas fazem faculdade ou escolhem carreiras apenas para agradar os pais, ou seguir o que a sociedade impõe. Quem é mestre da sua própria vida, segue sua vocação, ainda que vá contra a opinião alheia. Resiliência máxima: crises externas não te abalam, pois você se fortalece por dentro. A vida é cheia de altos e baixos, mas quando você domina sua mente, emoções e reações, consegue atravessar desafios com mais serenidade e estratégia. Exemplo prático: enquanto a maioria entra em pânico durante crises financeiras, o mestre da sua própria vida já está preparado com múltiplas fontes de renda e uma mentalidade ajustada para prosperar mesmo no caos. Foco absoluto: seu tempo e energia são direcionados para o que realmente importa. Quem não tem controle sobre a própria vida se distrai facilmente com redes sociais, fofocas, comparações e estímulos externos. O mestre tem um propósito claro e dedica tempo apenas ao que contribui para a sua evolução. Exemplo prático: você não perde tempo discutindo política em redes sociais ou se comparando com os outros. Em vez disso, investe suas horas em aprendizados, crescimento pessoal e projetos que realmente fazem a diferença. Conexão com o seu propósito: você não vive no automático, mas sim em alinhamento com o seu verdadeiro eu. Viver no automático significa fazer o que todo mundo faz sem questionar. Quem se torna mestre da sua própria vida se conecta com o seu propósito e alinha as suas ações diárias com a sua missão. Exemplo prático: ao invés de apenas trabalhar para pagar contas, você constrói um plano de vida que inclui trabalho, propósito e realização. Cada dia tem um sentido porque você sabe para onde está indo e por que está indo. Mensagem final: a chave para ser a paz no caos. Se você não controlar a sua vida, o mundo controlará por você. Você pode ser um escravo do sistema ou o mestre do seu próprio destino. E o verdadeiro mestre não é aquele que impõe poder sobre os outros, mas aquele que domina a si mesmo. O Cristo que habita em você te dá força. Ele mesmo disse: nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu, significa que você também pode vencer. A paz no caos não vem do controle externo, vem da certeza de que, independentemente do caos ao redor, o mestre dentro de você segue firme, tranquilo e imbatível. Agora eu te pergunto: você está pronto para ser o mestre da sua própria vida? E aqui a gente encerra mais uma leitura de um capítulo extremamente importante, que é a Lei 33, seja mestre da sua vida. Presta atenção, cara, não podemos nunca mais permitirmos terceirizar a nossa responsabilidade do nosso sucesso. Não importa se o teu chefe te cobra exaustivamente. Será que o erro está nele ou está em você, nos ajustes que você precisa fazer? Não se importa com o que o governo está fazendo, vai lá e seja autossuficiente para você mesmo, para a tua família, sem depender de qualquer situação que o governo te imponha. Você tem essa competência. Não importa o que as outras pessoas dizem sobre você, porque você é um mestre da tua vida. Quanto mais bem resolvido você for dentro de você, pode escrever, mais bem aceito e resolvido você vai perceber que as pessoas estão te vendo dessa maneira. Tá fazendo sentido para você? Quando você assume esse papel de protagonismo, para de ser vitimista, de terceirizar tudo e de responsabilizar os outros, ao invés de perceber você mesmo que está faltando alguma coisinha dentro de você. Mas quando você se conecta com essa coisinha que está faltando e você vai treinando, vai se desenvolvendo, você vê naturalmente a tua vida florescer de uma forma maravilhosa. Então, ser mestre da vida não é controlar tudo, mas é sim assumir a minha responsabilidade em cima desse processo. Assim, o mestre da própria vida larga a história de vitimismo, larga de terceirizar para as escolhas de outras pessoas,
abandona a narrativa, porque aconteceu comigo, que não sei o que, para, assumir isso, assume, eu escolhi, eu ajusto e eu evoluo, essa é uma postura de quem é verdadeiro mestre da sua própria vida. Destino não é algo que cai do céu, destino é consequência de decisões repetidas, presta atenção, quem não escolhe, aceita, e quem aceita se submete, e nunca será o mestre da vida. Tem um termo na psicologia que eu acho muito importante a gente trazer aqui agora para você entender um pouquinho do controle interno e controle externo. Locus, ou seja, local. Externo, quando você, a psicologia é clara. O locus externos é quando você sempre coloca a culpa do outro, no sistema, no passado, na sorte, sempre fora de você. E aí, a psicologia verdadeira, que traz um ganho violento na vida das pessoas, é quando você coloca o locus interno. Aí eu não controlo tudo, mas eu posso controlar como vou me comportar mediante das situações que são apresentadas para mim. Então, quem tem um foco interno, assim como esse locus interno, que é um termo usado na psicologia, essa pessoa ela tem muito mais resiliência, ela aguenta a pressão e ela não só aguenta a pressão, como ela volta ainda melhor do que ela estava. Ela lida melhor com frustrações, porque faz parte do processo, mas não temos a convicção de que aquilo é uma definição, pelo contrário, é só parte do processo que está fazendo com que eu me desenvolva. Você, quando tem esse locus interno, que você decide, peraí, o que eu tenho para aprender com isso? O que eu faço com isso? O que eu devo fazer? Aí você consegue ter uma evolução muito mais rápida. E evoluindo mais rápido, o que você vai ter? Resultados diferentes. Então você acaba sofrendo menos pelo caos externo. A gente não tem controle de pandemia, de governo, de ano que é política, novo presidente. Não importa se o Brasil é campeão da Copa do Mundo ou não. Cara, para de ser besta. A gente sofre muito menos quando a gente faz escolhas de observar o externo, mas de atuar com os meus domínios internos. Ser mestre da vida é desenvolver um controle interno tão absoluto, tão tranquilo, que você sabe que você não pode controlar o mundo, mas pode controlar a si mesmo. E o destino não é pré-determinação, ele é uma direção. Como que você pode atuar dessa maneira? Então você não escolhe, vamos lá, vamos deixar claro aquilo que você não escolhe. Você não escolhe onde você nasceu, não teve jeito. Você não escolhe a tua infância, você não escolhe os traumas que iniciaram a tua vida, você não escolhe o que fizeram com você. Vamos deixar claro. Mas, a partir de agora, deste momento, você aqui olhando para mim, prestando atenção nesse conteúdo, a partir de agora você escolhe o significado que você vai dar para isso. Qual é o significado que você vai dar? Porque onde você nasceu, a cor que você tem, a situação que está agora, você pode ressignificar isso e dar um novo sentido. Então, o que você faz com isso? Você escolhe. O que você se torna? Você escolhe. Para onde você caminha? Você escolhe. Destino não é um ponto de partida. Destino é um vetor, ou seja, um orientador. É para onde você quer ir. Então, o passado explica, mas ele não me governa mais. O passado faz parte da minha história, mas eu escolho me comportar de maneiras diferentes mediante a qualquer trauma que eu tenha tido, por pior que tenha sido. Então, quando você começa a acessar esse nível de consciência, você percebe que ser mestre da sua própria vida também tem uma conexão profunda com a espiritualidade. Você pode ser um ateu altamente espiritualizado com esse tipo de lei, colocando em prática. Então você vai perceber que a espiritualidade envolvida nesse ser mestre da tua vida é que o livre-arbítrio nada mais é do que a autorresponsabilidade. É uma responsabilidade imensa, porque eu tenho um livre-arbítrio de escolher ficar pistola com uma situação que aconteceu ou ficar feliz com uma situação, ou aprender algo com aquela situação. Não necessariamente ficar feliz, mas você começa, espiritualmente falando, ser o mestre da tua própria vida, porque você honra o livre-arbítrio. Você assume que tem escolha que gera uma consequência diferente. Você entende que não escolher também é uma escolha. Guarda isso. Não escolher também é uma escolha. Você entende que alinhar a vontade pessoal com um propósito maior faz com que você
Una os desejos teu com Deus. Deus não escreve o seu destino para você. Ele entrega ferramentas conscientes para que você tenha a liberdade de construir o teu caminho, apesar dele já saber tudo antes mesmo de você fazer. Então confia, o destino não é um castigo, nem um prêmio. Ele só é uma resposta das ações que você está fazendo. E quando você começa a ter esse tipo de situação, que você se torna o protagonista da tua vida, você vai ter ganhos que você nem imagina. E você começa a ter uma performance muito maior, porque você começa a controlar o teu destino. Porque antes aquilo que você não controlava, ele fazia o teu destino de qualquer maneira. Então se eu posso controlar, então eu começo a conduzir. Aí eu crio o meu destino. E tem alguns ladrões invisíveis que te atrapalham nessa forma de você ser um mestre, que é o vitimismo disfarçado em espiritualidade. Ai, porque você acha que você é um coitadinho, mas é uma aprovação. Não. Você para também de ter dependência emocional, necessidade de ser aprovado e validado pelos outros. Você evita a procrastinação, porque a gente já entendeu, eu faço a técnica. Como eu faço a técnica para evitar a procrastinação? Eu faço uma contagem regressiva de 5 para 1. 5, 4, 3, 2, 1. Foi dando a largada, eu levanto e vou fazer o que tem que ser feito. Então a louça que eu não estava lavando, o livro que eu não estava lendo, eu vou lá e faço agora, nem que seja um pouquinho assim, eu acabo eliminando toda a procrastinação envolvida. E você para de viver reagindo, não escolhendo e passa a agir de uma forma sensata. Quem vive reagindo ao mundo não governa a própria vida. Tá? E quando você... Eu vou dar um acróstico agora, que eu quero que vocês peguem, como eu sempre falo, papel e caneta. Um acróstico é uma palavra que vira um significado. E a palavra de hoje, que a gente está falando nessa lei 33, que seja mestre da tua vida, então eu quero que você faça assim, ó, escreve assim o papel, mestre. E aí, o M, ele vem do que? De mapear escolhas. Primeiro M do mestre, mapear escolhas. O que eu estou escolhendo todos os dias? Você escolhe ser feliz ou vítima? Você escolhe como que é? Traga consciência para você ser mestre da tua vida. Você tem que mapear suas escolhas. E, naturalmente, o próximo passo, eliminar as desculpas. Olha aí. Então, eu mapeei as escolhas e eu elimino as desculpas. O que eu estou usando como álibi? Por que eu não faço isso ou aquilo que eu tenho que fazer? Ganhe consciência disso e elimine na raiz. Agora, a letra S de mestre. Sustentar as decisões. Como isso, Gustavo? Você vai ter que entender que sustentar, eu estou bancando as minhas escolhas. Eu decidi fazer um curso digital. Você está indo até o fim? Você está separando os 10 minutos por dia para você se dedicar a isso? Você sustenta a tua decisão. Então eu começo a quê? A mapear minhas escolhas. Eu elimino as desculpas e eu sustento a minha decisão. Então, quando você começa a fazer isso, vem a letra T do mestre, que é tomar responsabilidade. Olha aí, tomar responsabilidade. O que é a palavra responsabilidade? É a habilidade de responder ao estímulo. Você colocou um estímulo, você tem que trazer isso para a tua consciência. Onde eu preciso parar de culpar alguém e eu preciso começar a agir, toma responsabilidade, seja o protagonista da tua vida. Então onde eu preciso parar de culpar? É meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, minha cor, minha classe social, para de culpar. O mestre não não culpa ninguém. E aí, na letra R do mestre, é redirecionar. Você redireciona essa energia. Tá? Mudar não é fracasso. Mudar de rota é sabedoria.
Então você começa a entender que você deve redirecionar essa tua energia com responsabilidade, sustentado numa decisão, eliminando as mimimis e mapeando as escolhas. Para a gente fazer o quê? Com a letra E do mestre, evoluir constantemente, continuamente. Evoluir todo dia um pouquinho. Pegou essa? Você pegou? Mestre. Mapear escolhas, eliminar as desculpas. Olha aqui, ó. Sustentar as decisões, tomar responsabilidade, redirecionar e evoluir com frequência. Isso daqui continuamente. Então, essa técnica é para você ser o mestre da tua vida. E para a gente fechar isso daqui de uma forma com uma chave de ouro para você, eu vou falar para você o seguinte, guarda isso com clareza. O resultado que você tanto deseja, que é uma vida com direção, não é algo que se joga ao acaso. Quando você se torna mestre da tua própria vida, fazendo o que tem que ser feito, bem feito, o caos externo perde poder, suas decisões ganham clareza, sua autoestima se fortalece, você vive com intenção, você cria um futuro maravilhoso para você nas suas decisões que você toma agora. E você não espera algo acontecer para que você comece a agir. Então, ser mestre da sua própria vida não é ter controle absoluto, mas é ter a responsabilidade absoluta de fazer bem feito o que tem que ser feito. Isso vai acontecer no teu trabalho, uma promoção, isso vai acontecer no teu relacionamento, algo muito mais gostoso que você estava vivendo no dia a dia, porque você assumiu o controle da tua vida, sendo um mestre dela mesma e não terceirizando mais para ninguém e nem nada a tua felicidade. Isso quem assume a responsabilidade, por isso que a técnica mestre, mapear escolhas, eliminar as desculpas, tá? Sustentar as decisões, tomar responsabilidade, redirecionar e evoluir continuamente. Seja mestre da tua vida fazendo isso no teu dia a dia. Espero que você tenha gostado desse nosso aprofundar dentro do Seja Mestre da Tua Vida, que todas as informações que você vem assimilando, você coloque em prática, porque a informação, a palavra, eu estou informando a ação. Mas para quê? Para que você traga uma formação. Porque não adianta nada você ter informação sem ter a ação para se formar e para se transformar numa nova pessoa. Então a responsabilidade está aí na tua mão. Seja mestre da tua vida, seja feliz porque você nasceu para ser feliz, você é um ser divino e abençoado, imagem e semelhança do teu Criador, assim como as plantas crescem e florescem sem pedir autorização, imagina você que tem esse poder dentro de você. Então desejo um imenso ganho de consciência para você e que você coloque em prática isso todo santo dia para que possa realmente construir a tua melhor versão diariamente. Um beijo no coração e a gente se vê nas próximas leis. Valeu!